Esqueci que eu estava como host. Iniciada a gravação. Tudo bem. Então, retomando, quer dizer, nós estamos aqui realizando essa reunião extraordinária da CIB, motivada pela solicitação dos municípios de Alexandria e Tenente Ananias, apresentada através do COSEMES para discussão do incremento de teto de média e alta complexidade para os dois municípios em função de captação excepcional de recursos junto ao Ministério da Saúde. Deixar claro para os dois municípios que essa lógica de incremento de teto, ela tem digamos assim, exigências que são apresentadas nas regulamentações da CIT, né, que define a questão de tetos, incremento de tetos, e que nós pedimos, inclusive, a área técnica para estar estudando essa situação da produção dos municípios e o consequente teto alocado, né? O estudo, como foi feito de última hora, ele apenas captou parcialmente essa produção. E nós queríamos iniciar escutando dos municípios em que situação está essa negociação com o Ministério para a viabilização desse incremento, né? Para que a gente possa depois apresentar os estudos técnicos e discutir, deliberar sobre o tema, deixando claro desde o início que nós, na CIB, tanto com a Secretaria como o COSEMES, não temos nos oposto à captação de recursos através de emendas parlamentares, né, outras formas negociadas, apesar de termos toda a nossa crítica a essa modalidade que muitas vezes beneficia a um município e não a região e que não atende às necessidades de incremento de teto SUS no Estado, que enfrenta déficits muito significativos em áreas estratégicas. Por exemplo, oncologia, nós temos déficits acumulados, inclusive com serviços esperando fila de espera para realizar cirurgias, porque o município contratante, no caso de Mossoró, não alega que não tem teto, né? E assim nós podemos replicar isso na área de ortopedia, onde Natal constantemente alega que não tem como autorizar mais cirurgia por sobreteto. Então, essa discussão de teto, ela é extremamente complexa, né? E tanto na CIB como no âmbito federal, o que infelizmente nos últimos tempos está se caracterizando como um processo totalmente à margem da lógica do SUS, né? Que deveria, né, ser pactuado, apresentado dentro das exigências assistenciais, né? Então, mas nós entendemos o que está ocorrendo, estamos abertos a discutir. Tentei falar, inclusive, hoje com a área do Ministério que é responsável pela publicação dessas portarias, para saber como é que eles estão fazendo isso, né, fora dessas regras, porque existe a deliberação CIB, porém, você tem regras que precisam ser seguidas para que essa publicação tenha legalidade, né, que é analisada pela consultoria jurídica do Ministério. Então, é isso que eu tinha a ponderar e queria ouvir inicialmente os dois municípios, na seguida passamos para a área técnica para mostrar essa situação do pleito dos municípios, da produção, para que a gente possa tomar deliberação. Pediria objetividade, como eu já falei no início, porque eu realmente tenho reunião às 11 horas, eu estou numa sala, inclusive, onde vai ser a reunião, aqui na OPAS, e então eu passaria aí para que a gente pudesse, de forma bem breve, os municípios explicitar a negociação, o processo de comprometimento para essa alocação do recurso e a destinação que está sendo pensada, né? Bom dia a todos. Pois não.
Estão me escutando? Jussier, secretário de Saúde, Tenente Ananias. Bom dia, Jussier. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, esse recurso extra, MAC, que a gente está solicitando ao Ministério, é um recurso para média e alta complexidade e custeio. Qual a intenção da gente? Realizar cirurgias eletivas, né, catarata e demais cirurgias, como também exames de média e alta complexidade, tomografia, ressonância, porque como todos os municípios têm despesas, e a gente quer abrir um leque maior, tanto para cá como para cidades circunvizinhas, né? Se esse pleito for aprovado, se for aprovada essa liberação desse recurso, aí a gente passa a nascer o leque de cirurgias, de exames que a gente pode ofertar, tá certo? Então, por isso que a gente está solicitando esse recurso extra, MAC para custeio, para a gente tentar diminuir esse gargalo, porque ressonância, por exemplo, ressonância a gente colocar no ciclo, tem ressonância que passa 6, 8, 10 meses para poder ser liberado, entendeu? E com esse aporte a mais para a gente poderia abrir esse leque maior de ofertas para nosso município e para os círculos vizinhos também, tá certo? Essa é a nossa intenção. Qual o valor, José? Só recordar, por favor. O que a gente solicitou foi 9.120.000. É. Não sei se Jorge já se encontra na sala e se ele puder também. Essa palavra é para Jorge, do município de Alexandria. Bom dia a todos, estão me escutando? Sim, bom dia. Pronto. Bom dia, Cipriano, bom dia, Maria Elisa, bom dia a todos os membros da CIB. Esse recurso que a gente está solicitando é baseado, a gente fez um estudo aqui, fez baseado na portaria de 28 de janeiro de 2022, que é aquele teto anual MAC, certo? Então, Alexandria, nesse teto anual MAC, ele tem 9.345.031,56 centavos. Então, a gente está solicitando esse recurso para dar mais amparo a esses municípios que são pactuados com a Alexandria. Então, esse recurso, se a gente chegar a conseguir, certo? A gente vai distribuir ele, vai realocar ele com os municípios pactuados, de acordo com sua pactuação, certo? Então, o nosso objetivo é também ajudar o Estado nessa fila de cirurgia de catarata, de pterígio, nesses exames de média e alta complexidade, tomografia, ressonância, e alguns tipos de cirurgia que não realiza, que está uma fila enorme no Estado, né? Como cirurgias urológicas, né? Que a gente está com uma demanda também muito grande. Então, o nosso objetivo de alocar esse recurso é para isso, mas para ajudar, né? Qual é o valor, Alexandria? Eu queria fazer uma pergunta aqui, uma dúvida que Vai eu lá, tenho. Maria Elisa, vai lá. É porque os dois secretários, meus pares, né? Eu fico realmente muito boa a colocação de vocês no sentido de recurso sempre é muito bem-vindo, como o Cipriano já colocou. Mas eu só queria fazer uma observação, Jorge. Porque aqui, pronto, você está colocando aí que é para todos os dois, tanto o Jorge como o Jussier coloca para a questão que não é um município, não é um recurso para os municípios só. É a intenção de aumentar o macro, a região, a micro-região de vocês, né? No sentido de atender. Só que aí você coloca os municípios pactuados. Por exemplo, a gente tem um déficit muito grande, como você coloca aí, a gente está com uma lacuna muito grande com a questão de catarata na região. Não só na região, no estado. Cipriano, a gente até colocou isso em outras reuniões, que a gente sabe que existe um déficit grande. A gente achou que não estava e, de repente, hoje está sendo uma bola grande de necessidade de catarata. A minha pergunta, esse recurso que você coloca aí será para atender os municípios pactuados? Aí, só o que está na PPI, ou, por exemplo, digamos, a gente poderia ver uma forma de colocar
que esse recurso seria destinado X% para a catarata, para seja região, um exemplo. Uma sugestão que eu coloco, porque a gente precisava de ter um direcionamento, entendeu, Jorge? Eu sei que a Alexandria vem atendendo, e Pronto, atendendo muito. pronto, Para Maria essa Elisa. necessidade. Mas eu não gente... queria, para concluir, eu não queria, não é justo com a região, que, por exemplo, vem a gente lá de Angicos para operar a catarata, por exemplo, em Alexandria, ou então esse recurso será para todo o estado do Rio Grande do Norte, entendeu? Essa é uma dúvida que eu tenho para que a gente absorva isso, porque é um aporte realmente razoável e que a gente sabe da necessidade gritante de alta complexidade que nós temos. Então, aqui, eu já estou puxando aqui no sentido, porque nós somos municípios. Você sabe que nossa angústia, desde aquele dia que a gente vem, que eu não quero que perca esse recurso de forma nenhuma, e vendo com o Cipriano, ele foi super sensível também a essa situação, mas é importante que a gente pense no coletivo, né? No colegiado, no coletivo de municípios, porque a necessidade realmente é geral, né? Pronto, após a alocação desse recurso, que a gente está querendo essa resolução, para dar ciência ao Ministério da Saúde, que a CIB tem ciência do pedido do município sobre o recurso extra, mas, de antemão, a gente também vai ter outras reuniões para a gente decidir o plano de trabalho, como será gasto esse município. Certo? A gente pode fazer uma reunião na CIB, deixar amarrada, depois a gente faria na CIB, para a gente tirar a nossa demanda reprimida. Então, o objetivo de a gente querer esse recurso é para também ajudar a nossa região, que a dificuldade é muito grande, né? Então, a gente se compromete, quando esse recurso entrar, de formar um plano de trabalho e fazer essa divisão, né, de acordo com que cada secretário, cada gestor achar necessário, a gente chegar a um consenso, um denominador comum, viu? Não é só para o município de Alexandria, não. A gente está aqui para ajudar, como sempre tivemos, né? Aí eu pergunto, para os dois secretários, vocês têm prestadores ou possibilidade de contratar esses prestadores no curtíssimo prazo, caso o recurso venha a ser alocado? Aí, o nosso objetivo aqui, a gente vai ter que fazer um novo chamamento público, né? Então, uma modalidade mais rápida seria um chamamento público. Então, a gente já está com... Já falei sentei com o pessoal da licitação, a gente está preparando já esse processo. Se caso esse recurso... Não é que esse recurso também, o que a gente está pedindo, vai vir todo. A gente não sabe ainda se vamos conseguir todo o recurso ou uma parte. Então, baseado nessa demanda, quando a gente tiver essa resposta, a gente já vai dar início ao processo de chamamento público. Tem alguns prestadores nossos aqui da cidade, mas a gente vai abrir um leque de prestadores. Aí a outra pergunta, já há algum comprometimento político de parlamentares ou coisa do tipo com essa liberação de recursos? Não. Porque aí não gostaríamos que fosse assim, mas infelizmente na atual realidade, o que a gente sabe é que os pleitos normais que estão sendo apresentados, nós já temos pleitos lá do Estado para incremento de teto de alguns milhões. Você não tem entrado, Jorge, quando eu falei que nós temos produção acima do teto em oncologia, inclusive a Liga Moçoroense me apresentou essa semana uma lista de 154 cirurgias, e o município de Mossoró não autoriza porque disse que não tem teto. Em Natal, nós temos a fila da ortopedia, porque o município de Natal também disse que o teto é insuficiente. A Liga, o ano passado, apresentou uma sobreprodução de 7 milhões e 600, dizendo que no ano seria 10 milhões, e alguns desses a gente já encaminhou para o Ministério. E isso não tem sido apreciado dentro dessa lógica da necessidade. Infelizmente, a alocação, às vezes, é por emenda parlamentar, individual ou de bancada. Por exemplo, nós vamos conseguir, já estamos cadastrados para esse ano, um incremento a emenda de bancada do governo e toda para a saúde. E outra, que são os recursos alocados através do relator do orçamento, que é a maior autoridade em destinação de recursos no SUS hoje. No balanço que foi apresentado no CONAS o mês passado, foram 7 bilhões o ano passado alocado por emenda de relator, né? Então, assim, porque a gente vai estar discutindo aqui. Se for um processo normal, a discussão, eu acho que assume outra vertente, porque a gente tem que apresentar as demandas da região e do Estado, e considerando as necessidades regionais. Vocês têm toda a razão. Elas existem em todo o Estado, tem carências em todo o Estado,
Na cirurgia, a gente está priorizando, inclusive, isso, chamando a adesão dos municípios para o programa Mais Cirurgia, Mais Saúde, chamando também a participação de filantrópicas, né? Estamos contratando agora esse mês algumas com esse recurso que a gente priorizou pela necessidade que é real. Até de agosto para cá, a gente fez mais de 6.000 cirurgias no estado, né? Tanto nos hospitais regionais, e agora vamos expandir para os hospitais municipais e filantrópicos que aderirem ao programa. Então, mas a pergunta tem sentido porque se há um comprometimento, não, vai garantir a liberação desse recurso por interferência política, é uma coisa, a gente vai legitimar mesmo criticando o processo, porque não consideramos que é o mais racional para atender as necessidades e os interesses da população e do SUS. Se não, essa é uma discussão que precisa ser feita em bases técnicas. E, pela lógica vigente hoje, que o DERAC assume, todo aumento de teto tem que ser justificado com sobreprodução. Inclusive, quando eu consegui em Mandetta, lá em 2019, incrementar 35 milhões, é porque a gente mostrou que os hospitais do Estado tinham uma produção não financiada. E nós temos em várias áreas isso no teto do Estado. Até tivemos, foi anunciado na última CIB, um incremento do teto de, creio que, uns 20 e poucos milhões, não foi, Adriana? Então, esse é o debate que vocês precisam entender. E outra coisa, vocês botaram no ofício que esse sobreteto seria para compensar a tabela SUS. Infelizmente, isso é real, todos nós enfrentamos esse problema, temos que cofinanciar com recurso de OGM, mas essa lógica ela não é aceita pelo Ministério, né? Quer dizer, então, por aí, essa justificativa, não, porque a tabela SUS, quanto mais você aumenta a produção, você tem que aumentar mais o cofinanciamento municipal e estadual, né? Então, é por isso que a gente tinha que fazer essa discussão pensando no caráter regional de atender necessidades. Mas, infelizmente, o que eu estou vivenciando aqui em Brasília é que as liberações de teto são, se tiver padrinho político, pode sair. Se não tiver, cai na vala do esquecimento, né? É trágico isso, porque eu tenho 30 anos de SUS e já vivenciei em vários governos que a coisa minimamente se discutia com base nas necessidades, na produção e tudo isso. Então, assim, por isso que eu perguntei francamente, porque isso é o que a gente está vendo aqui. Se tem um apadrinhamento, como teve emenda, a gente aprovou emenda aqui na CIB, mesmo fazendo esse discurso, que ela não era a alocação mais correta para fortalecer a região, a regionalização, a ampliação de serviços necessários, né? Mas aprovamos porque estava dado, né? A gente não ia prejudicar nenhum município. Então, eu acho que isso é bom que fique claro, porque se for um pleito normal, vai para a gaveta. Se tiver padrinho político, a gente pode ter sucesso, porque essa é a lógica. E a emenda de relator hoje é a caneta na esplanada mais potente, né? Então, eu falei isso, o ano passado, 7 bilhões, foi mais do que a soma das emendas individuais de bancada. Isso foi apresentado pelo Fundo Nacional de Saúde, na última Assembleia do CONAS. Então, era importante deixar claro isso, porque a gente vai tomar decisão e vai acrescentar todos os condicionantes que a gente está fazendo a aprovação, né? Maria Elisa, quer acrescentar alguma coisa? Os dois secretários também? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, você bem coloca aí, a gente sabe o déficit que existe no MAC do Rio Grande do Norte, né? Isso é uma coisa que a gente vem sempre falando, conversando, e um dos problemas, eu acho que se nós conseguíssemos, eu acho que isso aqui, eu sei que não é a pauta, mas, assim, a gente precisa avançar na questão do registro do MAC, do que a gente realiza, porque se os municípios conseguissem fazer isso, Cipriano, hoje, nós teríamos aí uma condição comprovada para que a gente pudesse estar pleiteando, lutando, como os dois colegas estão aí pleiteando, né? Porque esse déficit a gente sabe que todo município tem quando ele paga a média complexidade com a GM e não consegue
deslumbrar esse registro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ver, a gente já pediu ao Ministério da Saúde, a questão do COP-CLINIC, que é um dos instrumentos que a gente usa para contratualizar a média complexidade, a gente não tem informação. Então, é todo um serviço que é feito, realizado, mas que a gente não tem hoje o registro para poder dizer assim, olha, Rio Grande do Norte tem esse quantitativo de atendimento, aí fica o prejuízo, né, amigo? Só para registrar mesmo. E só deixando claro, Maria Elisa, que eu já discuti isso com o Ministério, e ele disse que tem como registrar e deve registrar, né? Mesmo que não seja para faturar. Se for o caso, a gente pode acionar o DataSUS para fazer uma oficina com todos os gestores. Eu já estive lá no Ministério, já solicitei. Como você agora é o único CONAS, está aí de graça representando todos nós, né? Parabenizar aí o nosso secretário. Pleitei isso. A gente precisa urgentemente. O prejuízo é muito grande para os municípios. Consequentemente, é um prejuízo muito grande para o Estado. Com certeza. Vamos fazer isso e vamos formalizar. E vamos formalizar um ofício CONAS Secretaria para o Ministério, solicitando essa qualificação para todos os municípios, as pessoas que operam o sistema, para que a gente possa instituir isso e realmente ter uma série histórica que tenha mais proximidade com a realidade. Mas eu pediria que, se eu está pedindo inscrição, eu pediria para a Adriana apresentar o estudo que foi feito da produção existente, que exatamente mostra a falta, digamos assim, de informação que leva ao Ministério a dizer, não, vocês não têm nem produção do teto que tem, como é que vocês querem aumento de teto? Isso eu escuto direto, né? Então, eu pediria a Sueli falasse, depois a Adriana apresentasse o estudo. Não, é bem rapidinho, acho que é um pouco no que você colocou aí. Digamos, se o Ministério não repassa esses recursos para os dois municípios. Dentro do que veio para cirurgias seletivas, a gente ainda tem recursos, se eles são prestadores, né? E aí depois poderia se ver isso, passar o recurso, estou só colocando porque às vezes a gente passa recurso de cirurgia de um ano para outro, né? Até dentro do PAEC que a gente não utiliza, e aí a gente está pedindo também mais recursos. É só, eu não sei qual é o valor que ainda tem no Estado, talvez nas planilhas que ela vai apresentar, apareça aí, né? É só uma pergunta que eu faço para a gente fazer uma análise. Ok, Sueli. Adriana, pode apresentar? Bom dia, estão me escutando, gente? Sim, Adriana, bom dia. Vamos sim, Adriana. Pronto. Bom dia a todos, né? Foi solicitada fazer esse estudo, então a área técnica aqui do setor fez esse levantamento, né? Esse levantamento foi feito tomando como base a produção hospitalar e produção ambulatorial, com fonte de financiamento MAC e gestão municipal por estabelecimento de saúde. Então, nós fizemos uma série histórica do ano de 2019, 2020 e 2021, certo? E também levando em consideração o teto SISMAC do período, né? Do período de 2019, 2020, 2021. Então, esse quadro aí, essa planilha, é de Tenente Ananias, né? Na produção hospitalar, nós temos aí frequência e valor total por ano, por período, o Hospital Lindolfo Fernandes, e nós temos aí a produção 2019, R$ 431.493,09, 2020, R$ 872.903,98, e 2021, R$ 1.063.243,84. Da mesma forma, a produção ambulatorial, né, os estabelecimentos de saúde, nós temos aí o Hospital Lindolfo Fernandes, Centro de Saúde Tenente Ananias, Laboratório do Município Tenente Ananias e o CEL, 2019, 2020 e 2021. Lembrando que é fonte de financiamento MAC, né, e gestão municipal, essa produção, certo? E logo abaixo nós temos o consolidado, onde nós somamos a parte produção ambulatorial e produção hospitalar, frequência e valor aprovado,
onde nós temos aí o total do CIA e SH, né, nesse verde mais escuro, e temos o teto MAC sem o incentivo SISMAC. Então, em 2019, o somatório das produções ambulatorial e hospitalar de Tenente Ananias deu R$ 693.924,96. O teto MAC no período era de R$ 1.630.261,92 e ficou um saldo, né, de R$ 936.336,96. No ano 2020, a produção ele já aumenta, né, o valor aprovado do somatório do ambulatório e hospitalar para R$ 1.741.000, né, e o teto MAC sem incentivo é R$ 625.000, né, em torno. Então, fica aí um saldo negativo. Da mesma forma, 2021. Certo? Lembrando que aqui está sendo considerada a produção comparado o teto MAC do SISMAC sem o valor de incentivo, né, e as produções aprovadas, fonte de financiamento MAC. Alexandria, da mesma forma, foi feita a produção hospitalar, o levantamento, com série histórica 2019, 2020, 2021, Hospital Maternidade Joaquina Queiroz, Hospital e Maternidade Guilmar Fernandes, frequência e valor total aprovado dos anos, né? E nós temos aí 3.315.506,88 em 2019, 2020, 1.733.174,89 em 2020, 2021, 2.762.437,77. Produção ambulatorial, aprovado também nos períodos. Nós temos os estabelecimentos Centro para Enfrentamento à Covid-19 de Alexandria, Centro de Saúde de Alexandria, Unidade de Saúde da Família Alto Boa Vista, Unidade de Saúde da Família Cascalho, Hospital Maternidade Joaquina Queiroz, Hospital Maternidade Guilmar Fernandes, CEL Irene Maia de Figueiredo, Complexo Hospitalar e Centro de Imagem Elizabeth Dantas, Laboratório Central de Alexandria e Centro de Especialidade Clínica de Alexandria. E aqui nós temos os valores ambulatoriais, né? 3.679.371,55 em 2019, 3.177.821,92 em 2020, 3.351.779,33. E abaixo nós temos o consolidado da produção ambulatorial mais hospitalar, frequência e valor aprovado, fonte de financiamento MAC, gestão municipal. E nesse valor total do CIA e SH, nós temos os valores de 2019, R$ 6.994.878,43, 2020, R$ 4.910.996,81 e 2021, R$ 6.114.217,10. O teto MAC sem incentivo no período, nós temos 2019, que é um valor de R$ 7.315.302,72, 2020, R$ 7.211.542,80 e 2021, R$ 6.870.025,94. Então, nós observamos que existe saldo, né, nesses períodos, e considerando também que essa apresentação que nós estamos fazendo, nós tivemos como fonte de informação o sistema TabWin, né, do DataSUS, para consolidar esses dados, e o teto do SISMAC. É isso, gente. Bem, pessoal, então, assim, considerando esses números, o que a área técnica do Ministério vai dizer é que Alexandria não tem como pleitear aumento de teto, porque tem saldo não executado. Isso é o que vai ser dito, né? Por isso que eu fiz a provocação, porque nós só convocamos essa reunião extraordinária porque havia uma indicação de que haveria já o compromisso de liberação desse recurso. E nós só fizemos essa convocação em função desse dado. Se não existe isso, porque nós fizemos a aprovação de incremento de emendas, quando a emenda já estava destinada. Porque se não existe isso, aí eu estou sendo muito franco aí, Jorge e Jussier, eu inclusive tenho vínculo com Alexandria, vocês devem saber disso, vivi aí minha
adolescência, estudei aí, mas eu não posso ser, digamos assim, parcial nesse sentido. Então, assim, se não tem este comprometimento, essa reunião extraordinária, inclusive, nem se justifica, nem se justificaria, né? Ela já está ocorrendo. Porque o que eu sugiro, então, é remeter esta discussão para a CIR, né? Para que a CIR possa fazer essa discussão no âmbito regional, mostrando as deficiências de teto da região, pensando a região e as necessidades assistenciais, para que ela possa chegar à CIB com mais informação e maturação. Mas eu não vejo como a gente aprovar numa reunião extraordinária um incremento de teto de 2 municípios, quando a gente sabe que todos eles têm alegações semelhantes, né? Porque aí a gente iria criar uma espiral de todo município pedir extrateto e a gente fazer uma coisa burocrática que chega no Ministério e eles botam na gaveta, né? Então, eu sugiro que a gente remeta essa discussão para si. Nós estamos, inclusive, com a proposição de já agora, em abril, começar a discussão de uma nova programação assistencial, com apoio, inclusive, de um grupo de consultoria, e não teria sentido a gente continuar aprovando esses pleitos de teto isoladamente, sem essa discussão e sem esses elementos de planejamento. Essa é a minha posição. Aí eu queria ouvir Maria Elisa e queria ouvir de vocês. Não, tem a garantia que o discurso vai sair por uma emenda X ou Y? Aí é uma coisa, mas se é pleito ordinário, eu acho que não justificaria esta CIB extraordinária e nem essa alocação para município isoladamente, entendeu? Estou sendo muito franco, porque essa é a minha forma de ser e eu queria, inclusive, ouvir a posição do COSEMPS em relação a isso. Ok, Cipriano. Na verdade, os colegas me procuraram, né? E eu levei o tema como pactuação ou como extraordinário para a CIB, porque naquele momento, como você já fez a explicação aí e tal, só que assim, eu vejo o seguinte, eu estou preocupada aqui com o tempo, certo? Eu estou vendo o esforço dos 2 municípios, eu conheço a história de Alexandria, como conheço a Tenente Ananias, porque, além do COSEMES, eu estou aqui como COSEMES, mas também estou como gestora. No momento, estou falando enquanto COSEMES, mas conheço, enquanto gestora, a história dos 2 municípios, que vem fazendo realmente um trabalho diferenciado e de atendimento dos 2 municípios, e atendendo grande parte da região. Isso é fato. Alexandria não só atende a região, Alexandria pode dizer que atende em todo o Rio Grande do Norte. E Tenente Ananias também vem fazendo esse trabalho de cirurgias e dando esse suporte dentro da alta complexidade aqui de cirurgias, né? Então, assim, nós sabemos que a CIB, para que saia uma deliberação, tem que haver consenso. Você já fez a sua colocação, que é contrária ao pleito, diante do que você já explicitou. Eu, na verdade, seria a favor, primeiro, pelo fato de ser um município pensando no todo. E pensando por que o COSEMES seria a favor, está a favor, pelo fato de que nós não temos tempo hoje hábil, diante do ano político que temos. Quer dizer, abril, praticamente, o Brasil para com pleitos, né? Então, assim, a minha pretensão era que nós tivéssemos um olhar de aprovação no sentido de que essa discussão fosse levada para si, para fazer isso aí, para fazer assim, para fazer... por isso que eu perguntei a Jorge se esse recurso estava sendo pensado em um recurso regional. E eu posso até dizer que nem é regional, é para o Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que a Alexandria atende dentro do Estado. E que eu não me sinto confortável quando eu vejo alguém vindo de Santa Cruz, vindo da região de Natal, da metropolitana, vindo para Alexandria, porque eu acho que nós temos que ter a regionalização organizada para isso, né? Eu só vejo, sim, se Alexandria e também Tenente tenha uma luz no fundo do túnel que pudesse trazer esse recurso,
SUS era um ganho para o Estado do Rio Grande do Norte, né? Diante do contexto vivido. A gente, infelizmente eu digo, que nós não temos um desenho de igualdade. Hoje, estamos assim no Brasil, no Ministério da Saúde, recebe recurso quem consegue um padrinho ou quem consegue alguém, não está sendo vendo. Não está sendo vendo esse desenho regional, esse desenho de necessidade. Mas é aquela história, recurso é recurso. Todo recurso ele é bem-vindo, desde que venha para atender a necessidade e que é gritante, né? Eu digo assim, principalmente eu estou preocupada demais com a questão de oftalmologia, porque hoje nós já temos realmente uma grande demanda reprimida, porque a gente vem há quase 3 anos sem ter mais aquele olhar direcionado para as cirurgias eletivas para a oftalmologia, né? Sabemos que foi feito desordenado, em outro momento foi tanto que a gente que solicitou que não fosse daquela forma, como era, que era assim, apresentava, fazia 1 milhão e levava o dinheiro da cirurgia eletiva, não é assim. Mas é nesse sentido que eu queria, que eu solicito aqui, que se fosse visto o olhar de que seria um recurso a mais se viesse para a gente tratar. Porque se a gente for levar para a discussão da CI e da CIB, com certeza nós não teremos mais condição desse recurso esse ano. Isso é fato. Porque agora, abril, maio, acaba tudo que você puder conseguir de extra diante do ano de um ano de eleição, né? É essa a minha colocação. Mas, não havendo consenso, infelizmente. E isso se, evidentemente, tiver padrinho, comprometimento. Se não tiver, ele vai cair na gaveta. Então, por isso que Mas aí, eu se daria cai na novamente... gaveta ou não, nós Não, fizemos a nossa parte de mas pleitear. veja bem, se for para fazer um pleito do Estado, a gente tem que fazer com base nas demandas do Estado, como a gente já fez em outros momentos. Por isso que eu passo para os 2 secretários para saber se há algum comprometimento, se há algum, pelo menos, promessa, porque aí a gente pode fazer uma resolução, se for nesses termos, condicionando a discussão sobre a sua utilização na CIA, a sua programação em função da necessidade, dentro dessa lógica que a gente está pensando. Mas se não há, eu estou dizendo porque eu conheço essa história, ele vem para a gaveta. Se tiver algum padrinho que vai apadrinhar, no âmbito dos deputados federais ou senadores, aí a gente poderia ter alguma chance, né? Mas eu passo para os 2 secretários se manifestar para que a gente possa encaminhar essa discussão. Estamos no limiar aqui do meu tempo. Jussier e Jorge. Doutor, apadrinhamento não tem. A gente não tem ninguém que realmente destinou ou vai destinar essa emenda, certo? Mas tendo apadrinhamento ou não, que a gente não custa nada tentar. A gente está tentando, está pedindo essa deliberação da CIB para tentar agariar esse recurso, com padrinho ou sem padrinho, mas de ter um parlamentar que esteja para liberar esse recurso, a gente não tem. Se for para a gaveta ou não, pelo menos a gente está tentando, né? Não, tudo bem. Jorge. Jorge? Oi, bom dia. Não, a gente tem uma luz no fim do túnel, né? Então, eu acho que essa aprovação só seria importante para o Estado, para a nossa região. Então, o que a gente está tentando é lutar, né? Inclusive, a gente já está até um prazo meio expirado, certo? A gente vai tentar, só tem essa semana para a gente tentar enviar esse documento e tentar conseguir esse recurso, certo? Mas eu acho que o importante desse recurso era a ajuda que o Estado teria, né? Eu acho que o secretário estadual deveria olhar com bons olhos, porque a gente está para ajudar o Estado a sair dessa situação. Então, o que eu tenho a dizer é isso, né? Espero que seja aprovada essa resolução e a gente vai correr atrás, a partir do momento que for aprovado, para a gente tentar esse recurso. Acredito que a gente vai conseguir, viu, Cipriano? Ok. Veja bem, então, reafirmando meu posicionamento, e eu acho que isso tem que ficar nos considerandos e no teor da resolução, viu, Maria Elisa? Primeiro, Jorge e Jussier, nós queremos sim fortalecer o Estado, é tanto que não deixamos de aprovar nenhuma emenda, mesmo a gente criticando o processo de alocação.
E vocês sabem que eu me pauto pela racionalidade, pela busca da equidade, né? Porque eu tenho 30 e tantos anos de construção do SUS e essa é a minha trajetória, né? E sei que há necessidades regionais diferenciadas, há ofertas de serviços diferenciadas, a gente reconhece capacidades, mas sem ter realmente, hoje no contexto de Brasília, alguém que possa ou colocar como emenda ou chegar junto ao relator para, digamos assim, incorporar essa destinação dentro do seu relatório de uma forma muito pouco transparente, porque tem se chamado orçamento secreto, a chance de sucesso eu diria que é zero, né? Até porque nós já temos pleito do Estado aqui em Brasília. Aprovamos isso na CIB regular. O que eu fiz esse posicionamento é que realmente, para ser uma discussão normal, não se justificaria uma CIB extraordinária, tem que ser feito dentro da CIB regular, né? Mas mesmo assim, convocamos. Então, a minha posição é, pactuamos o incremento de teto, porque é uma necessidade do Estado condicionada à discussão do âmbito da CIR sobre a sua destinação, com a participação dos municípios, dentro da lógica de organização da região, considerando as necessidades e as prioridades de atendimento dentro da região. Então, eu sei que os executores serão os municípios de Tenente Ananias e Alexandria, né? Mas vocês teriam também levar para si a comprovação de capacidade de utilização desses recursos, de contratação dos serviços que vão estar sendo ofertados, né? Então, a gente e destacar também, nos considerando da resolução, que já há outros pleitos do Estado aprovados em CIB, pedindo incremento de teto, e que há também déficit de teto assistencial em várias áreas críticas do Estado que não estão contempladas, como oncologia, cirurgia cardíaca e outras áreas que a gente precisa considerar, entendeu, Matheus? Então, a gente tem que fazer isso. Então, a gente faz essa pactuação com essa condicionalidade. E vamos continuar a discussão sobre programação assistencial no Estado, analisando toda essa questão histórica, as distorções, inclusive, de alocação. E sobre cirurgia, o programa Mais Cirurgia, Mais Saúde do Governo do Estado está aberto, os municípios podem aderir, as filantrópicas podem aderir, nós temos algum recurso alocado já, inclusive de alocação de emendas, né? E que a gente está aberto a esse diálogo com a região e os municípios. Mas, assim, então, como estou no limite aqui, a gente aprova essa pactuação, já que o COSEMS se manifestou, mas vamos construir a forma de aplicar, tendo em vista este olhar regional, com base em fundamentação, e temos que ter muita justificativa para que a área técnica do Ministério da Saúde vá ter meios de justificar legalmente isso. Porque uma portaria do ministro para sair com isso por mais que tenha essa alocação na lógica política, eles têm que dar alguma fundamentação técnica, né? Então, eu acho que é essa ótica. Eu agradeço a participação de todos e todos, né? E coloco o desafio da gente começar já essa discussão na região, independente desse teto ser alocado ou não, porque ela é necessária. Ok? Ok, Cipriano, agradeço. Compreensão. Valeu. Lava a sua reunião, que eu também vou aqui outra. Tchau, gente. Então, tá Obrigada. bom. Obrigado, um abraço aí, Jussier, Jorge e os demais integrantes da CIB, né, da CESAP, do COSEMS, Sueldo. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado aos membros do Conselho também. Um abraço. mais. A gente consegue.